Se você trabalha vendendo serviços, eu quero bater um papo com você hoje. Eu trabalho vendendo serviços há mais de 5 anos no digital. E algo que eu tenho percebido é que muita gente pensa em escala, não pensa em prestar um serviço bom. E aí fica essa queda de cliente muito alta, né? Quando eu tentei escalar minha agência de tráfego, eu virei CLT do meu próprio negócio. Eu não dormia direito, eu não trabalhava direito, tinha muito cliente, cliente saindo todo mês, cliente entrando todo mês. Uma loucura que eu falei assim, não é algo que eu penso que vai dar certo. Tanto que a gente desfez a sociedade e não deu certo mesmo. Por mais que eu faturei uma boa grana, o preço que eu paguei foi alto demais. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto muita gente preocupado em escalar os serviços, preocupado em escalar a prestação, mas não tá preocupado no que tá entregando. Ah, Marido, mas é papo de coach, todo mundo sabe que você tem que entregar bem. Mas pensa comigo aqui. Em vez de você montar uma operação mega grande, porque o que eu vejo, as pessoas elas estão com preguiça de trabalhar, né? A pessoa ela fala assim, vou montar uma agência, vou delegar tudo e trabalhar pouco. Quando isso acontece, e eu tentei fazer isso, a gente perde o fio da meada, né? E aí a gente vê que, poxa, é realmente isso que precisa, trabalhar pouco. Então, quando eu mudei um pouco o meu jogo, a minha chave, falei, não, em vez de eu querer escalar a minha operação, porque o cliente está cada vez mais difícil, estão querendo pagar menos, enfim. Quando eu decidi que, cara, eu vou trabalhar mesmo, vou sentar a bunda na cadeira, vou trabalhar, vou pegar e vou colocar todo o meu conhecimento em prática, eu comecei a ter muitos clientes, mesmo sem rodar anúncio, mesmo sem investir muito, mesmo sem ter uma equipe. Hoje eu tenho um funcionário, um gestor que toma conta de algumas contas para mim, porque de fato foi necessário, mas eu fiquei por muito tempo sozinho depois dessa sociedade, praticamente o ano todo. E o que aconteceu? O que eu vi de diferente de quando eu tava tentando escalar rápido demais? Você, na hora de vender pro seu cliente, você faz muitas promessas. Muitas promessas. Eu fiz muitas promessas. Promessas essas que a gente acha que não dava conta, né? E de fato não dava conta mesmo para entregar. Muita coisa que, principalmente para quem vende tráfego pago, falar que faz artes. Não, deixa comigo. Eu faço uma arte para você aqui. Deixa comigo que eu desenvolvo um site aqui e vou cobrar baratinho. Maior erro que eu fiz, cara. Maior erro. Eu sou especialista em tráfego pago, em growth, em ajustes de posicionamento e ajustes de alavancar e escalar processos das empresas. Eu não sou bom em fazer arte. Eu não sou bom em fazer site. Eu não sei fazer site. Tanto que eu nem tenho meu site. Né? A galera fala, seu site já tá fora do ar. Eu falei, tá, velho, não ligo pra isso por enquanto. Não me faz falta. O ponto que eu quero trazer aqui é que é o seguinte. Quando você percebe isso, que se você for colocar a cara a tapa mesmo e trabalhar igual se fosse um CLT, nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto de partida, as coisas dão certo. As indicações vêm porque a galera confia no seu serviço. Mas você tem que ter maturidade também, que eu vejo muito, cara, principalmente de tráfego pago. Eu peguei o growth de uma empresa para fazer e ela já tem um gestor. E o que acontece? Só pra você entender o que tem que ter a maturidade de saber ouvir. Cara, é bom de serviço, mas o cara, ele criava a campanha no primeiro dia e essa campanha, ela se perpetuaria pelo mês todo, do jeito que tava, com as verbas todas e tudo mais. E quando você já passou por algumas coisas no digital e uma verba alta ali, mais de 10 mil reais que a gente tá falando de investimento, a gente tem que entender que no mês tem sazonalidades. Então, beleza, no primeiro mês você faz isso e você tem que entender qual que foi essa sazonalidade. Que é, por exemplo, qual que é o período que está mais propício de vendas do seu produto? Depois do dia 5 até o dia 15, que é o período ali que a galera tá com dinheiro, que recebeu, que pagou boleto de cartão, que fez tudo mais. Esse curto período de 10 dias precisa colocar mais grana. A gente precisa colocar uma verba melhor porque o custo por compra é mais barato.
E eu questionei isso pra ele, por que ele não faz isso? Ele falou, não, porque o Meta não otimiza assim. Beleza, a gente deixa cada um, né, seguir, eu passei isso pro dono e falei, cara, ó, as minhas ponderações estão sendo, uma das ponderações é essa, e eu acredito que a gente tá perdendo dinheiro aqui, tá deixando grana na mesa. Porque, de fato, do dia 1 ao dia 5, o custo por compra tava em R$ 40, do dia 5 ao dia 15 do mês passado, o custo por compra ficou em 13. Do dia 15 ao dia 25, ele subiu para 26. Do dia 25 ao dia 30 e 31, ele ficou em 42 de novo. Percebe-se essas sazonalidades? E eu tava investindo diariamente o mesmo tanto. Então, no período que eu tava com o maior custo por compra, eu tava gastando no mesmo tanto, no mesmo período do menor custo por compra. Quando você escala demais, quando você quer trazer muitos serviços para a sua agência e você não dá conta de analisar esses cenários, fica ruim, sabe? Fica ruim porque aí você perde muitos clientes. Aí você começa a não dar qualidade do serviço dos seus clientes e você se sente frustrado porque você sabe entregar isso. E você consegue entregar um resultado legal, porque você consegue entregar algo muito massa, você sabe que você consegue. E é por isso que muitas das vezes as pessoas quebram no digital. As pessoas, elas não conseguem perpetuar no digital. Ponto 1, começa a fazer uma sociedade. E aí, não que esteja errado a sociedade, eu acho que faz muito sentido. Mas hoje em dia, o digital, para 90% das pessoas, principalmente as que prestam serviços, o faturamento médio é de R$ 20.000 por mês. Muito difícil de passar disso. E eu ainda digo que é mais fácil estar abaixo disso do que acima disso. E aí, quando você tem um sócio, entende-se que o seu faturamento é 10 mil. Isso, faturamento, ainda não lucro. Então, a sua retirada alta ficaria em torno de 5, 6 mil reais por mês para cada sócio. Aí você tem que pagar impostos, tem que pagar um monte de outras coisas e ainda deixar um fluxo de caixa saudável para a empresa. Então, um dos erros também, não digo erros, porque eu aprendi muito, mas se eu tivesse que começar hoje do zero, vendendo serviços, eu teria começado sozinho. E foi quando o meu recomeço veio que eu recomecei sozinho. Porra, mas eu tô falando de um cenário onde, depois que o nome foi feito da empresa, e que eu fui conhecido no mercado, para recomeçar é mais fácil. Sim, pessoas que vêm de indicação, de amigos e que conheciam o serviço também, foi bom, foi um propulsor no início ali. Mas o ponto, cara, que eu falo, que esses pontos, eles são chaves pra gente que presta serviço no digital ter uma vida boa. Principalmente vendendo serviços. Porque é difícil demais escalar serviços. Serviços é difícil demais. Por isso que muita gente migra para mentorias, migra para infoprodutos, porque o sonho de escala é maior. Porém, é mais difícil também vender. Porque como que você vende uma mentoria para alguém que você não consegue comprovar a sua eficácia no seu trabalho? Que você não conseguiu chegar nem a 20 mil por mês faturando, vendendo serviços, você vai conseguir convencer a pessoa de comprar a sua mentoria? Cara, isso é difícil. Eu falo que não é fácil. Mas esse ponto que eu tô trazendo aqui é que muita gente que tá começando, que tá dando murro em ponta de faca, igual eu fiquei. Olha só, exemplo real, eu já tive mais de 40 clientes ativos na minha operação na agência, eu não tirava líquido pessoal o tanto que eu tô tirando agora, sozinho. Ah, Marildo, mas poxa, sozinho você chega mais rápido, só que junto você chega mais longe. Fato. Mas, porra, se você tá num momento de vida que você precisa de uma grana de sobreviver, e eu falo que essa grana de sobrevivência ela é importante para te dar calma, para te dar paz, se você precisa fazer isso para 2 pessoas, é muito mais difícil. Então, quando você tá vendendo serviço, cara, faz o seu. Bota o seu serviço no jogo. Tenta reduzir custos de vida, claro, e não vai cair nesses papos de coaches que, tipo assim, você tem que ir para grandes centros. Se você mora em grandes centros, ótimo. E tenta rodar. Eu vi um cara que faz prospecção ativa indo em estabelecimentos e mostrando o que ele faz, que é Google Meu Negócio, mas o cara faz uma grana legal. Nossa, Marildo, mas que trabalheira, hein?
ter que ir presencialmente nos lugares para captar cliente. Porra, irmão. Na moral, assim, eu acho que esse é o ponto que dita muito como o ritmo das pessoas estão. A galera não quer trabalhar, não quer colocar a mão na massa e quer escalar e viver de vida boa. E eu falo isso também até para contratar pessoas. Tá difícil, o mercado também tá difícil. Pessoas querem chegar já recebendo o salário de dono e trabalhar menos que o dono. É algo que, assim, tem me assustado. Então, se você que tá vendendo serviços, eu acho que esse ponto ele é interessante para isso. E o que que... Eu sei que já tá estendendo demais aqui, mas o que que eu fiz hoje para que eu conseguisse dar certo e eu acho que a gente tá chegando num momento legal. Aqui dentro da minha operação, eu montei planos de entrada do lead, onde eu não quero cobrar muito por esse lead. Por quê? Eu sei que todo mundo fala que o high ticket é bom e tudo mais, mas você tem que entender a realidade do seu lead. E se você chegar já cobrando 2 mais 2 de investimento, é 4 mil. Muitas das vezes os caras não querem fazer isso, não querem pagar isso mais. Então eu faço um contrato de 3 meses, onde eu já deixo especificado que haverá uma nova renovação e ajustes a partir desses 3 meses, caso o cliente fique satisfeito com a entrega, porque eu tô. É uma forma de confiança. Ele está confiando no meu serviço e eu estou confiando nele. Então, nesses primeiros 3 meses é para provar o meu valor e provar que eu mereço receber mais. E quando vira esses 3 meses, a gente sempre discute eu chego com uma nova proposta. Eu já entendi o cenário dele, eu já entendi qual que é a margem de lucro dele, eu já entendi até onde a gente pode escalar, e aí sim eu precifico o meu serviço de acordo com o que ele precisa. Ah, Marildo, mas isso é ruim. Cara, se eu tô entregando o resultado pra ele, ele fica meio que à mercê de mim. Ele já rodou por várias agências. E se não der certo também, ele não tá preso a contrato longo comigo também, não. Ele não tá preso. Às vezes não dá certo. Às vezes tem cliente aí que a gente não vai conseguir fazer. Então esse é um ponto que eu consegui fazer para que essa validação ela seja boa. Fala, nossa, Marildo, mas como que você negocia isso? Eu negocio isso na hora de fechar o contrato com o cliente. Falo com ele, ó, os primeiros 3 meses que todo mundo fala que é período de teste, vai ser o período onde vamos chegar a X de valor de investimento e a X de valor de prestação de mão de obra. A partir do 4º mês, nós vamos sentar, renegociar todo esse valores aqui. E aí dentro eu já vou estar sabendo dentro da sua realidade, de fato, o que você tem capacidade para atender, o que você tem capacidade para investir, o que você tem capacidade para escalar, e aí sim eu vou colocar a minha mão de obra que eu sei, que eu julgo que é o necessário. Também não estou cobrando valores exorbitantes. Mas tem dado muito certo. Então eu consigo meio que quase fechar 2 clientes em um. E isso me deu paz, me deu tranquilidade. E me deu trabalho. Eu chego e vou fazer o trabalho que eu me propus a fazer para os seus clientes. Eu vou fazer os trabalhos que eu me propus a fazer. Só que com calma. Por quê? Porque o cara não vai sair, porque ele não tá pagando muito caro pela essa pressão de resultado no primeiro mês, no segundo mês. E quando as coisas começam a ajustar, ele fala, não, realmente, esse cara, ele me deu o voto de confiança aqui, ele me falou quanto que era mais ou menos a mão de obra dele, ele cobrou, sei lá, 70%, 50% nesses primeiros 3 meses, e de fato agora precisa chegar nesse valor para pagar ele. Esse ponto é muito importante do que eu tenho feito aqui, que tem ajustado demais. Ele é um dos pontos. Outro ponto que eu tenho entregado dentro da minha proposta é uma consultoria. Por quê? Muita gente confunde e ofertava essa consultoria gratuita. Mas, cara, quando você contrata um gestor de tráfego, quando você se vende como um gestor de tráfego, você não se vende como um especialista do digital. Você se vende como um gestor de tráfego. Tô dando gestor de tráfego aqui porque é muito minha área, mas pode ser, serve para ser sua mídia, copywriter, qualquer pessoa que está vendendo serviços aí no digital. E quando você coloca que você entrega apenas isso, você é cobrado por isso. Quando você coloca que você é por A e B, você é cobrado por A e B. Então eu falo, ó, tenho isso daqui como uma entrega, e se você fechar o pacote mais caro, meu melhor pacote, o pacote que eu quero que eles fechem, você vai ter uma consultoria de growth dentro do seu mercado, do seu negócio também, que eu vou te ajudar a escalar. Vou te ajudar a entender o time comercial e vou te ajudar a implementar um CRM, que seja, a outras coisas. Por quê?
Porque eu tô mensurando para ele o seguinte: você quer só o serviço de gestão de tráfego, e aí o valor é X, ou você quer uma consultoria completa com gestão de tráfego? Então isso tem dado muito certo, muito resultado para mim, porque as empresas entenderam que não é só o tráfego que funciona, não é só um post legal. Então eu adaptei dentro do meu mercado uma oferta, e aí a entrega ela precisa ser boa, de algo que eu senti necessidade, de uma evolução que eu via que estava sendo necessária, sem querer escalar demais. Por quê? Porque quando você escala demais, você perde qualidade na mão de obra. Aí tudo desanda. Então, se você presta serviço, eu acho que isso aqui é legal, é algo que faz sentido e tem dado muito resultado. E aí, em vez de pensar em fazer o seu 1 milhão aos 30, pensa em fazer os seus 20 mil por mês aos 30. E aí, com consistência, vai te dando margens e mais tempo para ir crescendo. Então, não tenta chegar nos 50 mil logo de cara, não tenta chegar no 1 milhão logo de cara. Tenta chegar nos 10. Ah, Mário, dos 10, pô, beleza. Agora chega nos 15. Pô, mais 3, 4 meses, chega nos 20. É assim que eu tô fazendo aqui hoje. É assim que eu tô caminhando aqui hoje na minha agência e tô começando a criar novos produtos porque tá me sobrando tempo. Eu tô conseguindo ter uns clientes legais, recorrentes, onde as coisas estão dando muito certo e eu conseguindo ter tempo para pensar em criar outras coisas. É isso que eu queria trazer para você que presta serviço aqui hoje. Acho que esse é um caminho muito bom e que se você focar nisso vai dar muito certo. Fique com Deus aí. Se puder, se inscreve no canal, deixa um comentário se faz sentido e a gente vai debatendo. Valeu!